Então, fazendo um breve resumo sobre todo o processo de inicialização até chegar na interface do seu sistema operacional, né? Eu falei bastante sobre esse processo enquanto estava falando sobre firmwares, né? Eu falei um pouco sobre NVRAM, né? Porque praticamente é por lá onde começa. Claro que tem os outros processos que nem eu expliquei aqui, né? O processo de inicialização, configuração de CPU, né? Para a CPU poder carregar, para a CPU poder acessar e começa a executar as instruções, começa a executar o código do firmware que está em chip de memória específico. Falei que em alguns casos o próprio firmware ele pode ser, né, transferido para a memória RAM para agilizar esse processo o processo de execução, né, do código do firmware e principalmente o processo de execução do teste de post, né, Power on Self Test, que é realizado pelo firmware, né, e após todo esse processo ser realizado, né, e algumas etapas adicionais específicas podem ser realizadas ali por segurança, né, mas indo direto ao ponto, né, ele vai ler as entradas ali da NVRAM, né, as entradas que vão conter os caminhos para os arquivos .fi, além de ter variáveis de inicialização e, né, conter ali toda a ordem de boot, todas as entradas disponíveis de boot e na ordem correta e específica, né? A NVRAM, né, é uma memória RAM de Random Access Memory, só que é uma memória não volátil, né, ou seja, os dados não variam ali constantemente, diferente de uma memória RAM convencional, que é simplesmente usada para armazenar dados de programas, instruções de programas em execução. É basicamente isso aí. Voltando ao assunto, né? Falei um pouquinho sobre os firmwares, a NVRAM, né, o processo de inicialização, mas eu vou resumir aqui rapidamente qual é o processo de inicialização básico. Então, basicamente, o firmware ele vai consultar a NVRAM, ou o BIOS ele vai consultar a área de memória que é tipo NVRAM, só que é diferente as capacidades, também é diferente como o firmware acessa a NVRAM e o BIOS acessa o CMOS, né? Que é uma área de memória que é um chip de memória que é parecido com a NVRAM, né? Ele tem praticamente o mesmo propósito, armazenar as entradas de boot, as ordens de boot, algumas variáveis ali de inicialização, etc. Só que de uma forma bem mais simples, porque é BIOS, é mais antigo, né? O CMOS ele é mais antigo, ele é usado pelo BIOS e é tudo mais primitivo ali, bem mais simples do que a NVRAM e o Wi-Fi atualmente, tá? Então as coisas vão ser bem mais diferentes. Mas eu vou focar aqui no funcionamento do Wi-Fi. Nesse vídeo eu vou focar mais no funcionamento do Wi-Fi, por mais que eu fale bastante aqui sobre o BIOS, eu vou focar no funcionamento do Wi-Fi. Então basicamente, né, o firmware Wi-Fi, basicamente o firmware ele vai buscar a entrada para o primeiro arquivo de bootloader, né, o primeiro arquivo .fi que está na NVRAM, né, que está lá, ela pode estar com o nome de boot 000, que geralmente é a primeira, né, a primeira entrada, que geralmente não é a primeira entrada para o arquivo de bootloader, né? Essa entrada vai conter os parâmetros ali, algumas variáveis de inicialização, mas principalmente vai conter o path, né, o caminho para o arquivo .fi, o caminho de bootloader que localiza, né, que ele se localiza na partição de bootloader, na partição ESP, né, FI System Partition, né, partição de sistema FI, que contém realmente os arquivos de bootloader que o firmware precisa, né, carregar ali para poder o bootloader assumir o controle ali e poder carregar o seu kernel, tá? Basicamente isso aí. Então, como que o bootloader vai carregar o kernel nesse momento, né? Basicamente, o bootloader ele vai fazer chamadas diretamente para o firmware. E aí é que tá a diferença aqui. Em firmwares Wi-Fi, as chamadas são diferentes de firmwares BIOS, né? Em BIOS você faria ali chamadas de int13. Vou falar sobre isso aqui no momento que eu estiver explicando sobre o Ventoy, né? Principalmente sobre no modo memdisk do Ventoy, né? Chamados hooks de int13, etc. Eu ainda vou chegar nessa parte, mas voltando aqui para o bootloader, basicamente o bootloader ele vai ter que fazer comunicação e chamadas diretamente para o firmware, né? Então, para alocar a página, a tabela de páginas ali do kernel, por exemplo, né, para o kernel poder ser carregado na memória RAM, né, para ele poder carregar o kernel e chamar ele, né, ele teria que fazer, por exemplo, uma chamada ali para o firmware de allocate page, para alocar uma página para o kernel. Então, chamar ele e poder executar
ali o kernel. No momento que o bootloader chama o kernel, ele faz ali, por exemplo, uma chamada de call, né, chamar, e aí passa o endereço de memória do kernel. Basicamente o kernel ele já assume o controle a partir dali. Ele praticamente sobrescreve a memória do bootloader e já assume o controle da inicialização. Por quê? Porque o kernel ele praticamente já possui, né? Vou fechar aqui. Se você entrar aqui no barra boot, né? cd boot. Se você entrar no boot aqui, você tem alguns arquivos interessantes que eu citei, acabei de falar aqui, AMD-UC, né? Ou seja, microcódigo, né? Microcódigo da AMD, né? AMD x8664, desenvolvedora do x8664, desenvolveu inicialmente x8664, então tem aqui a imagem, né, binária do o bloobzão, né? O bloob binário do microcódigo do processador, né, que é carregado durante a inicialização. Tem o init-rfs, que é o init-rd, né? Init-rd é só uma forma de comprimir o nome, né? Ou seja, init-rd ou init-ram disk, né? Mas também é conhecido como init-ram fs, sistema de arquivos na RAM, file system RAM, sistema de arquivos na RAM init, é basicamente inicializar sistema de arquivos na RAM, tá? É um sistema de arquivos temporário que eu já vou falar já, tá? Intel UC, o microcódigo da Intel, né? E também tem aqui o kernel em si. Se a gente for dar um file aqui no kernel, você vai ver vários parâmetros interessantes. Você vai ver aqui o tempo que ele foi compilado, várias flags, né? RO, né? rootfs, normal VGA, drive de vídeo, aqui é um monte de coisa, né? Mas uma coisa interessante que tem aqui, o jump, né? Que é uma instrução assembly, né? Tem aqui esse 0x8cd, não sei o que, tudo em hexadecimal aqui, é basicamente a instrução em hexadecimal que corresponde ao próprio jump. Então, no momento em que o kernel é carregado na memória RAM, ele já começa a assumir o controle da inicialização. Ele é um executável, né, que vai ser executado pelo processador, né? E aqui, esse 0x26c é basicamente o offset pro código de descompressão do próprio kernel, né? Então, por meio desse offset, vai ser executado o código vai ser pulado para uma área de memória específica do kernel que já está carregado na memória RAM, né? E essa área de memória específica já contém o código de descompressão do próprio kernel. Então, quando ele entra nesse modo de descompressão, né, o kernel vai começar a ser descomprimido na memória RAM, né? E quando ele for completamente descomprimido, ele vai assumir o controle da sua CPU, vai assumir o controle de todo o seu sistema operacional não. Ele vai assumir o controle de todo o seu sistema computacional, de todos os seus dispositivos, componentes. Ele vai carregar seus módulos, drivers básicos ali para poder se comunicar com seus dispositivos, fornecer todo o suporte para poder começar a carregar o init-rfs, que é a maioria dos casos, tá? Dessa forma ele vai poder carregar, né, o init-rfs, e o init-rfs vai pegar os parâmetros de inicialização do kernel, por exemplo, o UID, né, o ID da partição de root, da partição raiz do seu sistema, né, vai pegar essa flag e vai poder localizar, por meio dela, o init-rfs vai poder localizar, né, a partição raiz e montar ela de acordo com o sistema de arquivos raiz que foi definido. Além de o init-rfs, ele pode ali, né, ele vai carregar alguns drivers, né, ele pode carregar um microcódigo, se você definiu, tá? Se você tem um próprio microcódigo instalado e para ser inicializado por meio do init-rfs, então o próprio init-rfs ele vai carregar os drivers, os módulos necessários para poder continuar a inicialização do seu sistema operacional, né, até ele vai basicamente, a responsabilidade dele principal é localizar, né, montar a sua partição raiz, montar ela de acordo com o sistema de arquivos, dela, tá? Fazer o switch root, né, fazer a mudança, né, para a partição raiz e inicializar o próprio init do seu sistema operacional, tá? Que ele está armazenado diretamente na partição raiz. O init vai ser basicamente o inicializador de serviços do sistema operacional, né? Então, o próprio init ele vai inicializar os serviços básicos do sistema, por exemplo, serviço de rede, serviço de data e horas, serviço de um monte de coisa que o sistema precisa, né? E principalmente as aplicações do seu sistema precisam para poderem funcionarem corretamente. Então, para poderem funcionar corretamente. Então,
por exemplo, ele vai inicializar o TTI, né, o Terminal Teletype, né, por meio do AGET, e fornecer uma interface de terminal de texto básica ali, né, para você poder fazer as operações básicas no seu sistema operacional, né, caso você não tenha uma interface gráfica específica. Então, o próprio init ele vai inicializar, né? Se você definiu, por exemplo, um servidor gráfico junto com um ambiente gráfico específico, né? O servidor gráfico seria o que? Seria o Shorg da vida. Ele iria responder a requisições gráficas, por exemplo, a requisições sinais ali que você enviou por meio do mouse, do teclado, entrada do usuário ali, por exemplo. Ah, mexeu o mouse. Então, o próprio servidor gráfico do Shorg, ele vai atender, né, a esses sinais, não, como eu posso dizer, ele vai atender, né, a esses sinais que você enviou por meio, eu não sei se a palavra sinais é a mais adequada para isso, mas eu vou chamar de sinais, tá? Qualquer coisa eu corrijo aí depois do vídeo. Então, basicamente ele pode ali fornecer, ele vai poder fazer interceptação desses sinais que você vai enviar e dessa forma vai processar eles da maneira correta ali e também dar suporte ao ambiente gráfico que você vai instalar, né? Por exemplo, se for um ambiente mínimo, por exemplo, um gerenciador de janelas, que é o que eu estou usando aqui, é basicamente um gerenciador de janelas, né? Vai ter um i3, que eu estou usando o i3, basicamente. O RFS vai basicamente obter os parâmetros de inicialização do kernel, né? Como, por exemplo, o root, né? o ID da partição raiz. Então, por meio disso, o init.rfs vai carregar, então por meio disso ele vai localizar, montar, né, e montar o sistema de arquivos raiz daquela partição e transferir o controle para ela, iniciando o init do seu sistema operacional para inicializar os serviços básicos do seu sistema, né? Por exemplo, serviços de rede, né? Serviços de servidor gráfico, ambiente gráfico, gerenciadores de login, etc. Né? E por aí vai. Então, é basicamente esse o processo geral, tá? Mas eu vou explicar aqui agora de acordo com o que eu escrevi aqui, tá? A questão é porque eu no mapa mental eu não deixo... Então, alguns detalhes da minha explicação eu não coloco no mapa mental. No mapa mental eu só coloco o básico do básico essencial, tá? Então, e detalhes técnicos que são chatos de lembrar, tá? Por exemplo, quais serviços são inicializados, mas que eu tenha citado eles aqui, né, eu vou deixar aqui. Eu vou ler aqui rapidamente, só para resumir o processo mais ainda, tá? Bootloader, responsável por inicializar o sistema operacional na memória RAM do computador, tá? Sistema operacional de uma forma bastante simplificada, né? Porque mais especificamente é o kernel, tá? Então, como eu disse, o bootloader ele utiliza arquivos de configuração que a gente mesmo pode manipular, a gente mesmo pode definir as entradas de boot manualmente, né? A gente chama de entradas de boot. Então, se você usa Grub, é bem interessante isso. Você pode entrar aqui no diretório do Grub, tem aqui o grub.cfg. E a gente pode ver aqui as entradas de boot que existem, né? Existem os drivers básicos, a gente consegue ver tudo que acontece no momento do carregamento e inicialização do kernel por meio do Grub, né? O bootloader, carregador de inicialização. Então, aqui tem as funções básicas, né? Esse arquivo.cfg vai ser interpretado, né? E as funções vão ser executadas por meio do binário do Grub, que vai estar carregado em memória, que vai estar carregado na memória RAM por meio do firmware, já dito, né? Então, aqui a gente consegue ver load vídeo, vai carregar o vídeo básico para fornecer, porque o Grub ele funciona assim, ele fornece várias entradas para múltiplos sistemas operacionais e você pode escolher qual sistema operacional você pode inicializar ali, você quer inicializar. Então, o Grub ele pode ter entradas para o Windows, né? Ele pode ter entrada para o Linux. Então, aqui nas configurações da entrada do Grub, então você pode ver como é que funciona, né? Aqui vai ter carregar vídeo, que é uma função, né? A gente consegue ver aqui que é uma função já definida no arquivo de configuração do Grub, então vai ter o load vídeo, vai carregar e vai ter as condições e o else aqui, caso a primeira condição não for atendida, né? Se a primeira condição for atendida, ele vai carregar todo o vídeo. Caso a primeira condição não seja atendida, ele vai carregar vários drivers ou vários módulos de vídeo aqui e se brincar até drivers. Eu não tenho certeza aqui, mas deve ser módulos de vídeo mesmo. Né? É uma linguagem, isso aqui é Bash praticamente, mas parece que é a linguagem do arquivo de configuração do Grub, não é Bash. Isso é loucura ser Bash, porque nem Shell tem praticamente.
né, no Grub. Então, até tem uma linhazinha de comando, não é nem linha de comando, é basicamente dá para você editar o arquivo de configuração de Grub, não é bem não é bem linha de comando não. Você pode editar ali você pode enviar um comando ou entrar ali no Grub, né, na linha de comando do Grub, mas não é nada de shell, é uma coisa muito simples, é uma coisa bem besta mesmo. Tá, então, GNU, simple, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aqui tem lua de vídeo, vai chamar a função para carregar o vídeo, vai mostrar a plataforma XFI, né? Então, se plataforma XFI, então ele vai carregar ele vai configurar, ele vai setar uma configuração específica, GFX Payload Equipe, não sei o que está fazendo aqui. Mas aqui vai carregar, por exemplo, Smod GZIO, né? Módulo de GZIO deve ser de alguma coisa de compressão, né? Smod part GPT, Smod FAT, né? E aqui vai setar o root, né? A partição raiz. Aqui, pronto, vai ficar melhor aqui. Aqui vai ter um comando Linux, que é um comando do próprio Grub, né? O comando Linux, que o próprio Grub, o próprio binário do Grub vai interpretar, né? E vai interpretar também o kernel aqui depois, ele vai interpretar todos esses parâmetros aqui, tá? Então, esse próprio comando Linux, né? Esse próprio comando Linux vai ser interpretado pelo próprio binário, né? Pelo próprio bootloader já em execução ali. E assim ele vai poder fazer, né? Ele vai poder não, ele, com esse comando Linux ele vai fazer, né, a comunicação, vai fazer chamadas para o firmware para poder carregar o kernel que está na raiz atual, né? No momento da inicialização, né, esse arquivo de boot ele utiliza a raiz da própria partição de boot, porque a própria partição de boot no momento da inicialização é a partição raiz, porque no momento da inicialização a única coisa que precisa ser feita é acessar os arquivos de bootloader que estão na partição de boot, tá? A partição de boot que no momento da inicialização é a partição raiz, né? Porque é por meio dela que o sistema operacional, que o próprio kernel vai ser carregado. Então, ela vai ser inicialmente a partição raiz para poder carregar os arquivos de bootloader necessários para poder fazer a inicialização do kernel e assim o do sistema operacional. Então, barra, né, que é a partição raiz atual, que vai a partição de boot no momento da inicialização, onde o próprio Grub vai estar sendo executado e vai estar interpretando esse arquivo de configuração e também vai estar utilizando a raiz como a partição de boot. Ele vai carregar o kernel que está nela. Então, kernel, ele vai passar o nome do kernel tem que ser esse. Se eu mudar o nome do kernel aqui, se eu entrar em modo root, né, se eu entrar com o usuário root, mudar o nome do kernel, quando eu inicializar novamente, né, meu computador, né, se eu reiniciar meu computador e aí inicializar novamente ali o Grub não vai conseguir achar o kernel, porque o kernel vai estar com um nome diferente do arquivo de como está no arquivo de configuração de Grub, que é por meio dele que ele encontra o kernel, que ele carrega o kernel, que ele carrega os drivers também, porque está tudo configurado lá. Então, root é um parâmetro do kernel, tá? Então, o kernel ele recebe parâmetros e root é um deles. Então, root igual ao ID, né? A gente já sabe, esse root aqui e esse UID se refere ao ID, né? Ao UID da partição raiz que a gente vai utilizar no nosso sistema. Então, e aqui RO é de read only, né? Ler apenas, porque ele vai carregar na memória RAM com apenas leitura ali. E aí ele vai se descomprimir, né, por meio daquele offsetzinho do jump, a instrução de jump, vai pular pro offsetzinho ali, e ali vai ter, a partir daquele offset vai ter o código de descompressão do kernel, e o kernel vai se descomprimir, e ali ele vai assumir total controle do seu sistema computacional, dos seus dispositivos, né, da sua CPU, né, vai configurar ela da forma certa, então vai carregar tabelas de páginas, vai carregar tabelas que ele utiliza, né, ISRs, né, tabela de syscalls de interface de chamadas de sistema, vai carregar também, né, ele vai fornecer o suporte básico para poder carregar o IntiRFS como sistema de arquivos raiz temporário na memória RAM, né, e assim o próprio IntiRFS ele vai utilizar os parâmetros utilizados para carregar o kernel, um dos parâmetros é o root, que é o UID, e ele vai utilizar esse UID, que é o UID da partição raiz, né,
ele vai utilizar esse wide da partição raiz e vai localizar a partição raiz e montar ela da forma correta de acordo com o sistema de arquivos raiz que possui. Então, o initramfs, ele é basicamente, ele possui uma linha de comando ali, possui vários scripts de inicialização, possui vários drivers, módulos, né? Você também pode definir drivers e módulos que podem ficar ali, que o initramfs vai carregar, porque o próprio kernel em si, ele não vem com todos os drivers e módulos, já disse isso, então é necessário o initramfs para carregar drivers e módulos necessários que o kernel não possui built-in, né, que ele não possui propriamente compilado. Então, ele vai utilizar isso aí para poder localizar, né, ele vai carregar e poder... Então, ele pode carregar esses módulos e drivers e fazer uma comunicação melhor ali com o seu dispositivo e até mesmo montar a sua partição raiz de acordo com as personalizações de inicialização que você definiu, por exemplo, criptografia de disco ali, né? Então, ele pode ali utilizar os drivers para poder descriptografar, módulos para poder descriptografar, né, a sua partição raiz, né, ou pedir uma síntese de descriptografia, né? Então, pode acontecer isso aí, tá? Vai depender das configurações de personalização de inicialização que você definiu. Então, então, aqui o Grub ele vai carregar o Linux, então vai acontecer esse processo básico que eu falei, né, a descompressão, vai alocar uma tabela de páginas para ele, vai carregar ele na memória RAM, etc, né? Eu falei sobre tabela de páginas, no meu GitHub eu vou falar ainda sobre eu fiz 2 vídeos, nos 2 vídeos que eu fiz eu não falei nada sobre mim, sobre assim coisas sobre o que é que eu fiz, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu ainda pretendo fazer, mas vou dar uma pista rápida, eu deixei, claro que tem vários links aí no meu canal falando sobre um monte de coisa, vários links que levam ao meu GitHub, etc, mas no meu GitHub tem um mapa mental que eu preciso revisar ele ainda, mas eu deixei no GitHub um resumo básico em Markdown, né, sobre estrutura de processos. E aí fala muito sobre tabelas de páginas, chamadas de sistemas, interrupções de software, interrupções de hardware, como que ocorre ali a execução de comandos básicos, como que ocorre ali o carregamento e execução de um programa simples internamente, né? Como que o processo interage com o kernel, como que o kernel interage com a memória RAM, etc. Eu falei um pouco sobre cada coisa, tá? Então, beleza, aqui vai ter um eco depois, carregando o RAM disk inicial. Tudo isso aqui acontece de forma bem rápida, mas no momento da inicialização aparece lá, né? Carregando Linux, carregando RAM disk inicial, mas é tudo bem rápido, então você vai ter que ter bem atenção para você ver, mas tem todos esses... isso aqui age como esse eco aqui, essas informações basicamente agem como um log, tá? Tá carregando o Linux, aí ele vai lá e começa a carregar o Linux, terminou de carregar o Linux, ele vai dar um eco novamente falando, carregando o RAM disk inicial, e aí ele vai começar a carregar o initrd, que é uma chamada também que é uma função que o próprio bootloader, né, o Grub, ele vai interpretar e vai carregar o microcódigo, vai carregar o microcódigo aqui da Intel, né, o code Intel, vai carregar o microcódigo da AMD também, né, e vai carregar aqui o initramfs, né, passando aqui initramfs, a versão, né, o nome do sistema operacional, né, x8664, que é a arquitetura, tá? Então, vai carregar e após isso ele vai chamar internamente, ele vai chamar o próprio kernel que está carregado na memória RAM, vai chamar por meio do endereço dele, por meio do ponteiro dele, vai chamar ele e também, se eu não me engano, ele vai muito provavelmente passar também o endereço do initrd para o kernel poder fazer a inicialização do initrd, tá? Isso já é muito mais interno, muito mais específico, tá? E aí você tem que ver, né? Tem que realmente já vai entrar numa parte bem específica, bem técnica e bem específica mesmo, que geralmente não é necessário saber, tá? A não ser que você for realmente trabalhar com isso, quer modificar, quer testar alguma coisa, etc. Aí sim vale a pena, tá? Então aqui é uma outra entrada para um outro kernel, tá? Então é bem interessante, né? Eu não sei que entrada é essa, não sei, eu nem lembro de ter definido ela. Provavelmente é porque o arquivo de configuração, não sei se ele é sobrescrito, não sei se ele é... mas aqui tem outra entrada também, né? Menu entry, deve ser para um kernel diferente, talvez, mas eu só tenho um kernel, né?
Aqui devem ser entradas personalizadas com parâmetros de kernel e configurações específicas, tá? Então, deve ser fallbacks aqui, né? Por exemplo, fallback é basicamente caso não... caso a primeira entrada, o primeiro kernel de entrada der errado, ele vai executar o outro fallback, ele automaticamente, que vai ser uma outra entrada de inicialização. Então, é basicamente isso aí, tá? Então, é isso, tá? Eu vou... Praticamente expliquei tudo que era para ter explicado, mas eu vou ler aqui rapidamente para você, para poder explicar melhor, tá? Então, o bootloader ele vai ser armazenado na partição do dispositivo de armazenamento, na partição especial do dispositivo de armazenamento, como partição FI, né? A partição FI que eu quero dizer é ESP, né? FI System Partition. Então, em caso de GPT, né? Em sistemas que utilizam o sistema de tabela de partições GPT, o FI. Então, e o firmware o FI. Ou em setores específicos do dispositivo de armazenamento, né, caso utilize MBR. Né? Então, o MBR também tem uma estrutura bem interessante, eu recomendo você ver em outros lugares também. Tá? Eu falei sobre a estrutura dele no vídeo passado, então é porque eu estou me lembrando de um setor específico, que era o MBR, era o setor... É um setor onde geralmente ficavam muitos malwares, eles se instalavam lá. Eu esqueci o nome do setor, mas não vem ao caso, não é nem assunto do vídeo de hoje, mas bora continuar. O firmware vai identificar essas partições de boot, né? Ele vai ler as entradas de boot disponíveis que estão na NVRAM, né? As entradas de boot que estão em uma ordem específica, né? Numa ordem de 0, né? A entrada 0, a entrada 1, a entrada 2, né? E ele vai ter uma prioridade, ele vai inicializar automaticamente a primeira entrada de boot que houver na NVRAM, a não ser que você escolha manualmente, né? Lá no menu de entradas de boot do firmware, né? Por meio do... Você pode entrar nesse menu de entradas teclando uma tecla específica várias vezes no momento da inicialização do seu computador. Aí você pode entrar no menu de entradas e escolher uma entrada específica, mas caso você não escolha a entrada específica, o firmware vai inicializar automaticamente a primeira entrada de boot que ele achar lá na NVRAM. Tá? Então, por meio da leitura da estrutura de dados sobre as partições do dispositivo de armazenamento, então ele vai identificar também a partição de boot, a partição ESP ou a partição de boot que está na estrutura de tabela de partições do seu dispositivo de armazenamento, Então, criada pelo Sistema de Tabela de Partições GPT, ou MBR. Né? Você criou esse sistema de tabela de partições, GPT ou MBR, por meio de uma ferramenta como o CFDisk da vida. Você ali manipulou as partições, definiu, essa aqui é a partição de boot, essa aqui é a partição ESP, essa aqui não sei o que. Mas antes disso, você seleciona qual sistema de tabela de partições você quer. Se você quer MBR, se você ali quer... não tá MBR, geralmente tá DOS, porque o povo assemelha muito, o povo junta muito que DOS associa DOS ao MBR, né? Mas especificamente o DOS utiliza MBR. Então, na estrutura, né, o firmware ele vai identificar a primeira entrada de partição, né, que possui a flag de boot, indicando que ela é inicializável. Tá? O bootloader localiza e carrega o kernel comprimido na memória RAM, tá? Transfere o controle a ele, tá? Mas eu falei, né, o kernel ele vai basicamente, no momento que ele é carregado na memória RAM, ele mesmo já possui um código, já possui o offset e a instrução ali jump e o offset específico para a área de memória onde começa o código de descompressão do próprio kernel, tá? E assim o kernel vai assumir o controle do seu computador, né? Ele vai assumir o controle dos seus dispositivos, da CPU, e vai começar a fornecer suporte ali para poder carregar o NitRAM FS assim da progressão para o sistema e assim prosseguir com a inicialização do seu sistema operacional. O kernel se descomprime sozinho na memória RAM através, né, do código de descompressão que ele carrega, conhecido como Bootstrapping Code, né? Porque o kernel está comprimido em um formato específico para poder agilizar esse processo de inicialização, né? Porque quanto mais rápido for, melhor. Né, quanto mais eficiente o uso de memória, melhor, porque o kernel comprimido, né, ele está na partição de boot e ele precisa ser transferido para a memória RAM. Então, quanto menor o kernel, né, então mais rápido ele vai ser transferido para a memória RAM. E quando ele for transferido para a memória RAM, né,
ele vai descomprimir rapidamente, a própria CPU vai executar as instruções de máquina que ele já possui ali na arquitetura específica do seu processador, vai executar as instruções e ele vai se descomprimir e vai assumir o controle da sua CPU, vai carregar módulos e drivers específicos para poder fazer a comunicação com os dispositivos aí no seu sistema e fornecer suporte para carregar o init.rfs e assim prosseguir com a inicialização do seu sistema. Então, após ele ser carregado, o kernel vai assumir o controle e iniciar as operações básicas, como alocação e gerenciamento de memória, tabelas do kernel que ele utiliza ali, ou seja, tabelas de interface de syscall, né, tabelas de chamadas de sistema, de handlers para chamadas de sistemas, tabela de ISRs. Eu falei muito sobre isso no meu arquivo Markdown, que está lá no meu GitHub, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente aqui. Eu não sei se eu vou falar no final desse vídeo, mas na verdade no começo dos 2 primeiros vídeos era para eu ter falado sobre meu GitHub, que é as coisas que eu estou fazendo, as coisas que eu pretendo fazer, mas eu não fiz, então vou deixar a recomendação aqui. Tá no meu, tá tudo aqui em mapas mentais, né? Cadê? Aqui tem os markdowns, né? Você pode ver aqui por índices, né? Tem aqui Arch Linux, estrutura de processo do Linux. E aqui tem como escolher o formato Markdown ou EDN, que é o logsec, tá? Eu vou parar de fazer mapas mentais no formato de logsec, né? Porque talvez eu pare, muito provavelmente eu vou parar, porque realmente dá trabalho de fazer mapa mental no logsec. No Markdown fica mais fácil, tá? Então, mas tem aqui, né? Aqui fala sobre as ISRs, né? Estrutura de processos, file descriptors, né? Criação de processos, chamadas de sistemas utilizadas, né? Para criar processos, né? Executar, né? Os binários dos processos, os binários ali para poder substituir as imagens do processo, os códigos, as áreas as labels ali de cada código específico, seções de um executável elf, né, pdefault, várias coisas, né, interrupções syscalls aqui. A ISR é basicamente o código que executa a função da syscall, né, como copiar áreas de memória ou carregar um executável execvr. Cada interrupção tem um nível de prioridade específico. Então, o kernel ele vai assumir, né, ele vai se comunicar com a RAM através da manipulação de tabelas de páginas, mas isso aqui vai ficar para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer, o kernel vai basicamente alocar tabelas, ele vai alocar tabelas de processos, estruturas de processos, né, tabelas para gerenciar os recursos abertos para processos, para gerenciar também e os seus files descriptors, né, fazer gerenciamento de processos do sistema, né, comunicação com o hardware por meio de drivers, né, e por meio de drivers e módulos também, tá? Ficando responsável por carregar os drivers e módulos básicos e essenciais para carregar e iniciar o init.rfs na memória RAM, tá? Então eu vou falar agora sobre o init.rfs.img. O init.rfs ele é basicamente um sistema de arquivos raiz temporário que o kernel ali ele vai inicializar e carregar na memória RAM, né? E o init.rfs ele vai basicamente pegar os parâmetros do kernel, né, como o root, né, a raiz, né, raiz igual ao id, e aí nos parâmetros do kernel vai conter ali o id para a partição raiz, que vai conter, né, todo o nosso sistema de arquivos raiz do nosso sistema operacional, que a gente vai utilizar ali, onde possui nossos programas, né, e onde principalmente possui o init, né, todos os binários, todos os executáveis ali, todos os serviços que o init, o gerenciador de serviços do sistema ali, utiliza para iniciar os serviços básicos do sistema, tá? E também as configurações. Então, essa partição raiz vai conter o init, que é o inicializador de serviços do sistema, né? E o inicializador de serviços do sistema vai inicializar os serviços básicos e essenciais para o funcionamento do seu sistema operacional, né? Além de fornecer suporte básico ali para os programas que você quer utilizar, e também ele vai inicializar os serviços básicos que você definir ele para ele, tá? Mas inicialmente os serviços básicos e essenciais eles vão ser inicializados em ordem de dependência, tá? Então, mas eu vou falar aqui sobre o init.rfs aqui agora, tá? Então, o init.rfs ele é um sistema de arquivos raiz temporário carregado na memória RAM, agindo como um mini sistema operacional que possui drivers, módulos e scripts específicos usados pelo kernel para poder localizar, montar e inicializar o sistema de arquivos da partição raiz
real do sistema operacional, né? A partição raiz que você vai utilizar para você também acessar os seus arquivos, fotos, programas, né, jogos, etc. Né? A partição raiz do seu sistema operacional, de acordo com as configurações de boot que o usuário definiu para esse processo. Então, por meio de IntRFS, você pode definir configurações de inicialização da partição raiz específicas, ou não só configurações de customização da inicialização, da montagem da partição raiz, né? Mas você pode também definir configurações de, por exemplo, de carregamento de drivers ou módulos específicos para alguns dispositivos específicos do seu computador, tá? Por exemplo, para um periférico específico, para um driver de rede específico, né? O que é interessante é que o IntRFS ele pode ser configurado para definir ordem de inicialização ele pode ser customizado para definir a ordem de inicialização de serviços ou módulos ou drivers para a rede, né? Em casos de servidores que precisam ter conexão com a rede, acesso à rede e configurações específicas básicas essenciais para poder ser inicializado mais rapidamente, fornecer o seu serviço para a internet, tá? Ou para a rede local ali, tá? Então vai depender muito, né? Mas isso muito provavelmente não é só isso que é necessário, também seria necessário uma configuração no arquivo de configuração de init. No arquivo de configuração é muito específico, mas faz uma configuração ali no inicializador de serviço do sistema, né? Então poderia ser necessário isso aí também. Então vai possuir drivers, módulos, scripts específicos usados pelo kernel, tá? Para poder inicializar o sistema de arquivos da partição raiz do sistema operacional de acordo com as configurações de boot que o usuário definiu para este processo, tá? O kernel vai carregar o IntRFS aqui está memória, aqui está a memória, vou colocar memória RAM. Então, o kernel vai carregar, né, e iniciar o IntRFS na memória RAM, né? O IntRFS vai utilizar, né, o kernel vai basicamente utilizar o sistema de arquivos raiz dele temporariamente para poder localizar, montar e iniciar o sistema de arquivos da partição raiz real e definitiva do sistema operacional, o bar, né, por meio de scripts do sistema de arquivos do IntRFS, né, de montagem e inicialização da partição raiz, de acordo com as configurações de boot que o usuário definiu. Então, por exemplo, o IntRFS, caso sua partição utilize um sistema de arquivos específico, tá? Que o kernel que ele automaticamente não possui compilado nele mesmo, então o IntRFS realmente nesses casos ele vai ser necessário para poder fazer a montagem da sua partição raiz. Uma coisa interessante aqui no Gentoo, que é basicamente a meta distribuição que eu estou utilizando, o Gentoo, que é praticamente uma meta distribuição, você vai compilar o kernel do zero, né? Você vai definir as configurações de compilação do kernel, etc. Você pode, né, por meio do Gentoo, né, por meio do ambiente live ISO ali, Gentoo, que o Gentoo fornece, né, o Gentoo fornece o ISO dele ali, né, para você poder inicializar um ambiente live, você compilar o seu próprio kernel. O interessante aqui, você pode compilar o seu próprio kernel com os módulos, né, e drivers específicos necessários ali só para o seu computador. Então, se você não quiser utilizar IntRFS, você pode compilar o seu próprio kernel e utilizar ele, né? Passa ele para a partição de boot, né? Utilizar um grub CFG da vida, um outro bootloader que você queira, e assim você pode inicializar o seu kernel, né? Só com as configurações de módulos, drivers necessários para o seu computador, tá? E também os módulos e sistemas de arquivos específicos para a sua partição, né? E assim o kernel ele vai poder inicializar diretamente diretamente o sistema operacional, primeiro ele da partição raiz, porque ele vai ter suporte ao sistema de arquivos dela, então por aí vai. Após a inicialização do sistema de arquivos da partição raiz, o kernel encontra e inicia o init do sistema, tá? Como sistema ou init, como processo número 1 do sistema, tá? Como systemd, que é o inicializador de serviço do sistema, ou o init, ou RC Service, que é o que eu estou utilizando aqui, né? O OpenRC, né? Que aí você gerencia os processos do sistema, né? RC Service, aqui você pode dar um RC Service list, cada init, né, cada gerenciador e inicializador de serviço do sistema
ele tem seus comandos, né? Ele é diferente um do outro, tem suas vantagens e desvantagens, tá? Então, você pode pesquisar depois, né? Cada um tem o seu propósito específico. Então, você pode dar aqui por exemplo, menos list, para listar as unidades de processos que são utilizadas aqui, né? Então, tem, por exemplo, o AGET, que é responsável por inicializar a interface de terminal básica que o kernel Linux fornece, tá? Então, é uma interface de linha de comando de texto, tá? Então, nem mouse tem, você não tem como usar mouse lá, praticamente, não dá. Mas ela serve só para fazer operações básicas ali. Dá para fazer qualquer coisa. É um sistema operacional ali, uma interface de linha de comando básica, só que não é interface gráfica, né? Não dá para você mexer o mouse, não dá para você, né, utilizar aplicações gráficas, porque você não tem um servidor Shorg e também não tem um ambiente gráfico ali para isso. Então, no momento da instalação do Arch Linux, você vai a gente vou falar você vai instalar um servidor Shorg ali, um servidor gráfico, e depois seu ambiente gráfico ali, tá? Ambiente gráfico tem um nome melhor, só que eu esqueci já. Então tem o systemd, tem o Ruinit, que é um inicializador de serviços bem simples, né? O inicializador de serviços, ele não vai só inicializar, ele vai fornecer ferramentas ali para você poder gerenciar esses serviços, entende? Então, quando eu digo inicializador de serviços, é uma forma bem simplista, mas ele vai fornecer ferramentas para você gerenciar esses serviços. Então, através do intfs.img, tá? Configurações específicas de montagem e inicialização da partição raiz podem ser definidas de acordo com os objetivos e propósitos do usuário, como geralmente a criptografia de disco ou configurações de redes específicas, geralmente utilizadas em servidores. Tá? O intfs, após o kernel montar e inicializar o sistema de arquivos raiz, ele carrega o inicializador de sistema init, como o systemd ou ruinit, tá? E através dele, os serviços e processos do sistema são inicializados em ordem de dependência, tá? Então, ele vai também inicializar daemons, né, que vão ser processos que vão ser na inicialização do sistema operacional e que vão ficar ali em execução o tempo inteiro, né, durante todo o uso do seu sistema operacional, né? Então, muitos, por exemplo, o daemon do IWD, que é um daemon de rede, que ele vai basicamente que ele vai fazer o gerenciamento das suas interfaces de rede que o kernel fornece, tá? Então, esse daemon ele vai ficar ali gerenciando a conexão, né? A conexão caiu, o daemon ele vai ali já detectar isso e vai vai se reconectar automaticamente, né? E fazer comunicação com DHCP, né? Etc. Obter endereço de rede e configurá-los. Então, fazer autenticação e tudo mais. Esse processo do initRFS, porque o kernel utiliza o initRFS para carregar módulos, drivers, né, que ele mesmo não possui, né, compilado nele mesmo, então ele utiliza o initRFS para tornar o processo, né, a arquitetura do sistema operacional mais limpa, modular, eficiente, flexível e adaptável para diferentes contextos, gostos, propósitos e objetivos. Tá? Dividir um sistema operacional em diferentes partes, tornando mais fácil a manutenção, análise e adaptação do sistema e softwares para diferentes contextos, fornecendo mais flexibilidade e facilidade para manutenção, tá? E análise para identificação de vulnerabilidades nesses sistemas, tá? Claro que nem tudo se resume a encontrar vulnerabilidades, mas realmente facilita a manutenção para o aprimoramento contínuo desses sistemas, né? A arquitetura é muito importante, principalmente nesses casos. Então, falar aqui brevemente sobre os kernels, né? Eu já disse, eu falei muito sobre eles, né? A responsabilidade deles no momento que eles são carregados, eles vão fazer gerenciamento de memória, tabelas, processos, comunicação com hardware, mas essencialmente, fundamentalmente, o kernel ele é responsável por executar e gerenciar a comunicação do usuário com o hardware, né? Vai fornecer os subsistemas, né? O kernel ele vai ser dividido ali em vários subsistemas, né, subsistema de memória, subsistema de rede, subsistema de entrada e saída de dados entre dispositivos, tá? Então ele é responsável por fazer essa intercomunicação aí, fazendo operações como alocação de memória, né, para programas, né, processos,
fazer gerenciamento de trocas de contexto entre eles, né, troca de contexto de execução ali da CPU, né, fazer esse gerenciamento interno, fazer o gerenciamento da memória RAM, né, ter um subsistema de memória RAM, tá? Vai fazer operações como alocação de memória para programas e processos, né, ele vai atender às chamadas de sistemas feitas pelos programas, né, e ele vai fazer isso por meio, né, da tabelas de interrupções, né, mapeando elas no momento que elas são chamadas por meio do código de máquina dos programas em execução, né, e até mesmo para carregar programas, né, para carregar processos, inicializar, alocar tabelas de processo, alocar tabelas de páginas para processos na memória RAM, né, fazer o mapeamento das áreas de memória do executável na tabela de páginas do processo na memória RAM, fazer toda essa comunicação, o kernel está sempre envolvido nisso. Então, ele vai se comunicar com o hardware por meio de drivers, né? Ele vai fazer gerenciamento de drivers, a comunicação com os dispositivos do computador por meio de drivers, né? Módulos, recursos e dispositivos do sistema operacional e computador, tá? Por que eu digo dispositivos do sistema operacional? Porque existem interfaces para dispositivos no sistema operacional, tá? O kernel ele fornece várias interfaces para os programas em espaço de usuário, tá? Podendo fazer operações, né? Obter informações sobre os dispositivos no sistema e até mesmo se comunicar com alguns dispositivos por meio, né, obter dados dos dispositivos, obter informações deles, se comunicar com os dispositivos por meio de interface que o kernel fornece, né? O kernel também fornece protocolos, né? Então, o kernel vai ser responsável por lidar com a execução de programas, gerenciamento de permissões e privilégios que usuários e programas possuem sobre os outros arquivos, usuários, dispositivos e componentes do computador e sistema operacional como um todo, tá? Basicamente isso aí, o kernel possui vários subsistemas, existe subsistema de rede, existe subsistema de bloco, né, para gerenciar comunicações com dispositivos de armazenamento, tem o subsistema de gerenciamento de memória, subsistema de rede, que tem todas as camadas de abstrações ali, né? Por exemplo, o NL802.11, que é uma abstração específica, que é basicamente um subsistema que as aplicações de espaço de usuário utilizam para poder fazer operações em dispositivos de rede sem fio. Por exemplo, aí também tem vários outros frameworks, frameworks de drivers, etc., vários subsistemas. Então, realmente o kernel Linux ele é bastante robusto e complexo, de certa forma, e complexo, tá? Não adianta negar, ele realmente hoje em dia não dá, ele cresceu bastante, existem várias unidades, vários subsistemas, várias camadas de abstrações que praticamente fica inviável entender todas elas, inviável ou praticamente impossível entender todas elas, né? Então, praticamente toda a computação hoje em dia é assim, né? Praticamente você só precisa saber o que é realmente essencial para o seu trabalho, para o que você realmente quer fazer, porque se você for parar para tentar entender tudo é loucura, tá? É loucura mesmo, não dá. Então, eu falei sobre o kernel, né? A responsabilidade do kernel, qual é a função do kernel em um sistema operacional, né? Ele é o núcleo do sistema operacional, vai gerenciar aquela comunicação entre o hardware, né? Entre o usuário e o hardware, né? E isso vai acontecer por meio de várias camadas de abstrações, vários subsistemas, vários drivers também para poder fazer a comunicação com os dispositivos. E aí eu vou chegar nos drivers, né? Qual que é a função de um driver, né, em um sistema operacional? Basicamente o driver é o software responsável por fazer a comunicação direta com o dispositivo, né, enviando comandos diretos para eles, comandos que o dispositivo vai interpretar, ou comandos que o dispositivo vai executar, né, ou enviando comandos de requisições para o firmware do dispositivo executar as operações no hardware em si e fazer as funções ali pela qual o dispositivo foi projetado para fazer, tá? Então, os drivers são softwares genéricos ou desenvolvidos pelos próprios fabricantes, responsáveis por realizarem a comunicação direta com o dispositivo específico, tá? Então, o kernel, ele naturalmente ele não possui o código, né? Ele não sabe se comunicar com os vários dispositivos, né, existentes, né? E cada arquitetura específica de dispositivo, ele não sabe se comunicar. Então, para isso, ele utiliza drivers para poder se comunicar com cada um deles. Então, os drivers eles podem ser genéricos, né, que podem ser distribuídos pela internet, driver para um dispositivo específico que vai poder fornecer, vai poder se comunicar de forma básica com aquele dispositivo ali, né.
ou às vezes é necessário drivers das próprias fabricantes de um dispositivo específico para poder fazer a comunicação com ele. Então, por isso que em alguns casos você compra um dispositivo, você compra um mouse, um teclado específico e é necessário você instalar o driver dele para poder fazer a comunicação com ele ali, né, para o seu sistema operacional poder fazer a comunicação com ele. Então, o driver, ele pode ali, o driver ele vai ser responsável por fazer a comunicação direta com o dispositivo específico, executando operações nele diretamente ou transmitindo instruções que o firmware do dispositivo irá processar e executar no hardware em si, tá? Então, vai depender muito da arquitetura do dispositivo, né? E a forma como ele foi projetado para funcionar, tá? Basicamente isso aí. Então, é basicamente isso. Falei um pouco sobre os kernels, né, os drivers, né, dos dispositivos, drivers que o kernel usa para poder se comunicar com os dispositivos, né. Falei um pouco sobre bootloaders, um funcionamento básico deles, né, como que eles interagem com o kernel, como que o bootloader carrega o kernel na memória RAM, né. Falei um pouco como ele interage com o firmware para poder fazer, né, o carregamento do kernel na memória RAM. E fale um pouco sobre NVRAM também, como que o firmware ele lê entradas, né, como que ele consegue obter os caminhos para os bootloaders, para os arquivos de bootloaders que estão na partição de boot, né, tudo isso é extremamente necessário para poder ocorrer uma inicialização, tá, em um sistema operacional, em um sistema computacional como um todo, tá. Então é basicamente isso aí, né, os firmwares, né, falei um pouco sobre o que são, né, como que ele é carregado no computador, bootloaders, né, falei sobre o int-rfs, a responsabilidade dele, falei sobre o kernel e drivers. Interessante que o int-rfs ele era para estar aqui junto com o kernel, eu acho, mas tanto faz, já foi já, né, já falei, então basicamente isso aí. Então no próximo vídeo eu pretendo falar sobre pendrive bootável. Vai ser aqui na parte do pendrive bootável, eu vou falar um pouquinho sobre o Ventoy. Vai ser muito interessante, que eu vou me aprofundar um pouco mais no funcionamento do Wi-Fi e também no funcionamento do BIOS, né, e também nos funcionamentos dos vários modos de operação do Ventoy. Que eu achei interessante, eu cismei, cara, eu fiquei, não, preciso saber como é que o Ventoy funciona. E aí chegou e aí eu comecei a estudar, comecei a ver. E eu até que aprendi bastante coisa aqui, tá? Então, é muito interessante o funcionamento e eu pretendo explicar todos eles no próximo vídeo, tá? Então é basicamente isso aí.